Graça e paz, meu irmão. O meu desejo é que esse vídeo possa te encontrar bem, você juntamente com os teus. Minha oração é que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. Nós estamos nessa fase, nessa primeira semana de estudos bíblicos, e nós estudamos durante toda essa semana o capítulo 1 e 2 de Neemias, onde Neemias ele está na sua situação, na sua comodidade de vida, na situação estabelecida, como copeiro do rei Artaxerxes, e aí ele se desloca e vai até Jerusalém a partir de um sentimento que o Senhor coloca em seu coração. O título do nosso estudo foi exatamente Restaurando Antigos Muros, que o desejo o sentimento de Neemias é exatamente a restauração dos muros de Jerusalém. Ao lermos todo o livro, a gente vai descobrir a obra que Deus realiza, que ultrapassa essas barreiras, esses muros físicos, mas há uma reforma, uma reestruturação espiritual sendo realizada no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. No nosso primeiro estudo, a gente viu exatamente rompendo confortos pessoais, Neemias capítulo 1. No estudo 2, preparação para restauração e renovo, no capítulo 2, do versículo de 1 a 10. E no nosso estudo de hoje, no nosso último estudo, o lugar dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. Para Neemias, o lugar do propósito de Deus naquele momento, naquela circunstância, era Jerusalém. Para a minha vida e para a tua vida, nós podemos ter diversos lugares. Precisamos só recordar um pouquinho lá do sentimento inicial de Neemias. O que é que te aquece o coração, o que te incomoda, o que te faz olhar o próximo de uma forma semelhante? Foi um sentimento diferenciado, que Neemias, mesmo estando diante do palácio do rei, servindo à mesa do rei, perto de todas as autoridades, num lugar com certeza confortável e agradável, Neemias se vê chamado a olhar para a situação do povo de Jerusalém. E ao ouvir as mensagens, as notícias que as pessoas estavam em sofrimento, em situação até de vergonha, Neemias se incomoda e a palavra de Deus diz que o seu coração se entristece, e a partir desse momento há lamento, há jejum e a oração. Há um momento inicial de preparação para o que Deus tem lhe chamado. Esse período ele dura cerca de 3 meses, entre os períodos de receber a notícia até o momento que ele se coloca diante do rei no seu diálogo, em que recebe as credenciais do rei para a obra que o Senhor tem para realizar. É um período longo de oração, jejum, onde Neemias com certeza alimenta o seu sentimento, mas não só alimenta o seu sentimento, como ganha a convicção que esse sentimento não lhe é próprio, mas é um sentimento que Deus coloca em seu coração. Então, cada sentimento que nós temos em nosso coração, a primeira coisa que precisamos fazer, buscar a Deus as confirmações primeiro de ordem espiritual, a necessidade de oração, a necessidade de jejum, a necessidade de buscas para que Deus estabeleça os planos dele sobre a tua vida. No estudo 2, nós vimos a conversa, o diálogo em que Neemias se encontra diante do rei, e mesmo inicialmente com medo, diante da autoridade máxima que o rei tinha, ao Neemias ser percebido com o semblante caído e o rei perceber que aquilo não era uma enfermidade, mas devia ser uma tristeza do coração. Inicialmente é o medo, mas aí a ousadia e a coragem ela vai se acrescentando a cada momento, e Neemias ele vai colocando diante do rei, na verdade, os desejos do seu coração, os desejos do coração de Deus. E depois daquela conversa, ele recebe a autoridade, a autorização para sair da sua posição do palácio do rei, para ir a Jerusalém com tempo determinado para retornar. E não só isso, mas recebe cartas aos governadores, recebe ordem para que tenha acesso à madeira real, com o guarda da floresta real, recebe também uma escolta do exército do rei, ou seja, ele vai até Jerusalém com toda a autoridade. E chegando lá em Jerusalém, ele começa a enfrentar os desafios. Ele guarda em seu coração inicialmente todas as coisas. E depois de olhar, de analisar, ele anuncia a obra que Deus está para fazer. Há coisas que nós precisamos guardar em nossos corações, e como Maria lá, que ouvia tudo a respeito do ministério de Jesus, guardava em seu coração e pôde ver todo o cumprimento das promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para mim e para você. E ao longo das nossas vidas nós vamos ver de fato milagre após milagre, mão do Senhor sendo utilizada.
instrumentos sendo utilizados, pessoas que irão nos abençoar, exatamente porque Deus as coloca em nossas vidas e elas são instrumentos de Deus para nos abençoar, para trazer os propósitos, os planos de Deus sobre as nossas vidas. Espero que com essa leitura você possa compreender que mais do que o teu conforto pessoal, Deus te move na direção e que o nome dele seja glorificado. A reconstrução dos muros de Jerusalém não era para a glória de Neemias, nem para a glória do povo, mas que o nome do Senhor pudesse ser reconhecido entre as nações e as pessoas pudessem olhar para o povo de Israel e reconhecer tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel como a obra do Senhor sendo realizada no seu povo. Que nós possamos compreender a cada dia o que Deus tem para as nossas vidas e nós possamos ser instrumentos abençoador também em outras vidas e assim nós vermos o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus possa te abençoar a cada dia, a cada instante, que você possa compreender a necessidade que nós temos de estarmos lendo, buscando a palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa e te guardar de todo o mal.